O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do FLI Itabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Ricardo Ramos Filho e nós temos uma mesa que hoje vai falar baseada num poema do Drummond, Aula de Português, que eu vou ler daqui a pouco. É um poema curtinho. Antes eu queria apresentar a mesa aqui. Aula de Português. Apresentação feita em 4 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Ao fundo, há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom branco sujo estampado, com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tayane Santi Martins, uma mulher branca de cabelos ondulados de tom castanho escuro. Ela traja vestido regata de tom verde claro. A segunda pessoa é Ricardo Ramos Filho, um homem branco de cabelos brancos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja camiseta de botões branca estampada em bege e short bege. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Zé Manuel Diogo, um homem branco de cabelos grisalhos curtos e barba de mesmo tom. Ele traja camiseta social de botões preta e calça caque. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos castanhos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro FLI Itabira. Ambos pela Universidade de Coimbra. Completou o PAD, Programa de Alta Direção de Empresas da AESE, em 2009, do qual é vice-presidente. Em 2014, fez pós-graduação em Gestão da Informação e Segurança na Escola de Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa. Tanto em Portugal como no Brasil, estabeleceu as parcerias internacionais da Global Media. O trabalho foi a força matriz que levou à criação da primeira mídia global em língua portuguesa, a Plataforma. Apaixonado pela literatura e pela língua portuguesa. Foi diretor de comunicação das primeiras 3 edições do Festival Fólio em Óbidos. Em consequência, criou o projeto 200 anos, 200 livros, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Folha de São Paulo, e que mais tarde recebeu o apoio do Instituto Camões, Senado Federal Brasileiro, da Universidade de Coimbra e do SESC de São Paulo. Fundou o Instituto Cultural Associação Portugal Brasil 200 anos, a PBRA, do qual é presidente da direção. É ainda diretor da Câmara Luso-Brasileira de Comércio e Indústria, onde dirige o comitê da Trade Finance. Faz coisa também bastante, né? Então vamos dar uma lida no poema. Falar que o poema é lindo, acho que é redundância em se tratando de Camões, né? A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras,
sabe lá o que ela quer dizer. O professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando a Amazonas de minha ignorância, figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Então, antes de começar, eu só vou dar uma ajudinha para vocês, que eu dei para mim também, dizer que esquipático é estranho, esquisito, tá? Porque eu, pelo menos, não conhecia a palavra. Tá? Então, eu queria começar... eu começo com você, Tayane. Essa questão da língua escrita e da língua falada. Eu acho que nós que escrevemos, às vezes pelo menos eu me considero não tão flexível com relação a isso. Os escritores são mesmo elitistas, a gente é mesmo chato com relação a isso, a gente separa muito e tem preconceito com relação à língua escrita e falada, ou não? O que você acha disso? Começou fácil, né? Boa tarde, gente. Muita boa tarde. Todos nós sobreviventes do almoço. Bom, o que eu acho disso? Eu acho que depende de cada um. Eu sou meio contra a ditação de regra, sabe? Isso já de partida. E aí, pensando a língua como algo vivo e como algo tão bonito, e aí muito legal na apresentação que você estava falando, Diogo, que você teve envolvido com o Folio. Eu estive no Folio agora recentemente. E foi a minha primeira vez em Portugal. E foi tão esquisito estar em Portugal pela primeira vez, num sentido... Foi esquipático estar em Portugal, porque eu demorei para entender que eu não estava no Brasil. Eu demorei para entender que não era uma outra cidade. Eu fiquei muito pensando o que era tão familiar, o que me era tão familiar, se era a arquitetura urbânica, né, além da língua, porque eu já morei em Moçambique, então já estive em outro país que fala português, mas essa familiaridade da língua e, ao mesmo tempo, coisas tão distintas como ir no banheiro e ter um aviso sobre a descarga e não entender o que está escrito, porque a terminologia é muito diferente, né? Então, eu acho que, primeiro, como pessoas, antes de escritores, temos o exercício de flexibilizar a língua, né? A gente passa por uma educação formal que nos ensina que a língua tem um determinado jeito de ser, tem um jeito que deveria ser certo. E a gente vai, por exemplo, eu sou formada em letras, né? A gente vai estudar sociolinguística apenas na faculdade, entender a função da sociolinguística na nossa fala, na nossa escrita, e abarcar todas as formas de falar, todas as formas de escrever. E, para mim, é um exercício muito, muito sofisticado conseguir ser flexível na linguagem escrita, conseguir colocar oralidade na escrita. É um exercício tanto nesse sentido que eu venho falando, de a gente conseguir ouvir e entender e valorizar a linguagem do outro, mas também de deixar isso fluido. Legal. E você? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado. Eu estou exatamente no sentido oposto. Eu escrevo semanalmente, uma coisa que faltou aí na pequena biografia, eu escrevo colunas em jornais, mais do que livros, que há tempo que não escrevo, há uns 8 anos que eu não escrevo um livro, mas eu escrevo furiosamente todas as semanas, à quarta-feira na Folha de São Paulo, à quinta-feira no Jornal de Notícias de Portugal e à sexta-feira no O País, em Angola. Então, eu tenho um problema com a oralidade. Eu tenho porque quando eu penso o que eu escrevo, eu estou sempre pensando em quem vai ler. E se muitas vezes é fácil
porque o tema é universal, como quando eu falo ou da guerra, ou da tecnologia, ou de muitos assuntos que acabam por impactar a vida de todo mundo. Tem coisas que são bem específicas. E como você fala a linguagem, é interessante isso, e a gente vai mais da frente da conversa entender isso quando você chega e olha para a descarga e não sabe o que está lá escrito, a gente não entende. Isso tem que ver com essa forma viva da língua, mas eu, como autor e como escritor, e a gente tem um livro aqui, embora já tem uns 8, 9 anos, ele foi primeiro publicado em Portugal e ele foi traduzido para português do Brasil. Então, tem essa... Hoje, isso mudou um pouco, já não é tanto assim. E por quê? Porque há, na minha opinião, bem maior conhecimento do que havia antes. E esse conhecimento, essa cama de confiança, essa partilha, essa descoberta, depois tem a ver com essa coisa maravilhosa que foi o Brasil descobriu Portugal. Eu vivo no trânsito entre Portugal e o Brasil faz uns 16 anos. E hoje, o que é a relação de afeto, de proximidade, de vontade de descobrir dos brasileiros e da elite brasileira, da elite cultural, da elite financeira, da elite de negócios, ela é muito diferente. Então, há uma vontade de conhecer. Isso também tem os seus impactos transformadores na língua. Mas, voltando à minha posição de fala hebdomadária, que é a quarta-feira, quando eu olho para a Folha de São Paulo, eu tenho uma preocupação de entender que os leitores da Folha estejam eles em São Paulo, ou porque a coluna tem online, ou estejam eles em Portugal, mas são brasileiros, ou estejam eles em qualquer outro lugar do mundo, eu tenho essa preocupação de escrever em português do Brasil. E o que é o português do Brasil? Ele tem termos como descarga, que lá a gente faz puxar o autoclismo, que são coisas diferentes, mas tem uma preocupação simples, que é a mesma que faz com que eu fale com esse sotaque com vocês, e não com o meu sotaque, com a minha fala de português que uso em Portugal. Eu privilegio a única coisa que, para mim, é absolutamente relevante, que é que a gente consiga se comunicar bem. Então, por isso eu falo que estou no sentido contrário. Eu não sou... ser intolerante com a intolerância, claro. A forma e o estilo são absolutamente necessários na produção artística, porque eles são sua essência, mas nesse papel de poder chegar a vários países, eu sempre revejo o meu... O português do Fernando Pessoa, como você acabou de dizer. Estou vendo ali a Trudroit, a pátria dela não é... A pátria dela é a língua do povo dela, né? Provavelmente, não o português. Como que fica isso, Tayane, para você? Você tem esse sentimento também? Porque, quando eu escrevo, eu acho... Eu não vou dizer eu escrevo em brasileiro, porque isso fica até feio, né? Eu escrevo em português, mas um português do Brasil. Então, minha pátria é um português do Brasil, e não um português de Portugal, né? Não sei do que você está falando. Como que é isso? Eu sei que eu estou te provocando bastante. Depois eu vou querer ouvir você. Mas como que você vê isso, Tayane? Sabe que eu implico com o singular das palavras, né? Minha pátria é a minha língua, porque
qual que é a língua do Brasil, se a gente for pensar, né? Ou se a gente for pensar os países africanos de língua portuguesa, né? Quais são as línguas? O que é uma língua oficial A língua de Maputo, e né? o que é uma língua materna, né? Porque a gente tem, a Trudvá vai me corrigir, mas a gente tem mais de 200 línguas indígenas no Brasil. Então, como que eu não consigo usar o singular para dizer que a minha pátria é a minha língua? Porque que língua é essa? Né? É a língua de uma maioria? O que é essa maioria? Né? A riqueza de línguas que a gente tem, a riqueza de culturas e de palavras indígenas mesmo, né? De palavras de origem do tronco banto que tem na nossa língua e que também é o português, mas que também não é o português de Portugal e não é o português de Moçambique, e ainda assim é um português, né? Então, acho que quando a gente muda uma coisa muito simples, que é colocar um S no final dessa palavra, dessa frase, talvez me atenda melhor esse pensamento, Ficaria, sabe? minhas línguas são minha pátria. Porque eu tenho uma tendência de procurar muito mais aquilo que nos conecta, aquilo que existe de similar em nós, nas nossas culturas. Claro que nós temos particularidades, isso é uma riqueza, isso é muito bonito. Mas encontrar... Né, eu escrevo sobre Moçambique. Estive em Moçambique, morei lá, aprendi várias expressões do português, que está muito mais para Portugal do que para o Brasil. E talvez essa familiaridade que eu tenha sentido em Lisboa, especialmente em Lisboa, porque em Óbidos é mais difícil sentir essa familiaridade, também venha de estar mais familiar com o português de Portugal através de Moçambique, né? E quanto isso nos atravessa, o quanto eu vejo do Brasil em Portugal, em Moçambique, o quanto eu vejo de Portugal aqui, o quanto eu vejo de Moçambique aqui, né? E quanto essa ideia de nação que a gente tem, como as nações como algo construídos, né? Essas comunidades que nós imaginamos, mas que são tolhidas por fronteiras e que nos dizem que eu sou brasileira porque esse território aqui é o que me faz brasileira. Mas eu também posso ter algo em mim que é moçambicano, que é português, e continua sendo a minha pátria. Eu não deixo de ser brasileira porque hoje eu amo Moçambique. Né? Eu não perco a minha identidade cultural por abraçar isso. Eu acho que a gente podia trocar a palavra de pátria por outras palavras. Citando Caetano Veloso, né? Mátria, frátria. Ou, se você falou em nação, mais ainda, vamos trocar pátria por cidadania. Então, hoje, nesse mundo desmaterializado onde a gente vive, onde todos nós nos comunicamos, como você falou, a internet nos deixa todos no mesmo lugar. E a língua, ela não é mais apenas um instrumento. Claro que eu concordo com as pátrias, as mátrias, as frátrias, as cidadanias, mas o pertencimento... eu estava falando ontem com a Simone Paulino, assim, a cidadania da língua, ela é cada vez mais uma presença constante nas nossas vidas. Porque a gente se aproxima como você ama Maputo, onde 70% das pessoas nem tem o português como primeira língua, né? Como as 200 e muitas línguas. Por isso, a cidadania da língua não é a cidadania da língua portuguesa. Haverá outras. É a cidadania que une, essa pertença que nos tem juntos nas coisas. Por isso, quando nesse espaço onde nós hoje convivemos, presencialmente, nesse mundo de mobilidade absoluta, onde hoje já todo mundo foi a todo mundo, nós que, de alguma forma, temos a responsabilidade de antever o futuro, que é o papel que cabe aos escritores, que cabe aos artistas, aos intelectuais, de alguma forma, de poder mostrar os caminhos. Nós hoje temos esse caminho na nossa frente. E quando cruzamos isso com a política,
E quando vemos como os Estados se guerreiam, como as nações e a construção supranacional sofre abalos, a gente olha e a gente sente uma coisa, que a única cidadania, o único espaço de nação não construído, como você falava, o que vai sobrar no final disso tudo, é esse lugar onde pertencemos, essa cidadania que a gente adere porque se compreende. Então, não se trata de saber se a nação, ou é um pouco mais do que isso, não se a nação ela tem uma nova forma de cidadania ou se a língua é uma nova forma de cidadania. No meu entendimento, eu penso que a gente caminha para um mundo onde a língua será a única cidadania, a única forma de pertencimento, a única construção permanente que depende da nossa forma de interagirmos e conseguirmos pensar o futuro. Isso, e eu acho, você citou a Simone Paulino, a gente estava falando um pouco sobre isso também ontem, né, Simone? A gente caminha um pouco, a gente tem aí uma revolução que a gente não sabe muito aonde vai dar. E falando em língua, falando em linguagem, como que fica esse mundo futuro onde talvez, ou com certeza, a linguagem vai ser única devido à inteligência artificial, né? A gente vai gravar em português e ouvir em inglês e falar em inglês sem ter falado inglês. Essa bagunça interessante, tão interessante que é a inteligência artificial. Como que fica isso? Você, quando fala que a linguagem vai ser única, você está pensando um pouco nisso também? Eu falei que a cidadania ia ser única, não a linguagem. A inteligência artificial, assim, dando assim, todo mundo já olhou, todo mundo já usou, todo mundo já sabe um pouco do que é, mas eu acho que isso é um pouco excêntrico ao tema. Os códigos culturais, o que a gente partilha historicamente. Ontem, uma das mesas falava sobre isso mesmo, sobre como é que a inteligência artificial nos impede de criar. Eu acho que não, a inteligência artificial, porque ela está veiculada no passado, mas esse passado é que vai ajudar a gente, Ricardo, a chegar. Uma coisa é a gente ter acesso a todos os conteúdos do mundo, outra coisa é a gente entendê-los e outra coisa ainda é a gente poder partilhá-los. E a gente ter interesse em partilhá-los conjuntamente, né? Então, o que eu acredito nisso não é nessa unicidade de que haja só uma língua. Tendencialmente, todo mundo se compreenderá, mas as pessoas não vão querer estar todas umas com as outras indiscriminadamente. O pertencimento à história e à projeção de valores do futuro, a uma história comum, mesmo que seja uma história difícil e muitas vezes com muitas reparações que precisam ser feitas, porque houve realmente esse é um tema muito central no meu trabalho hoje, no projeto da Casa da Cidadania da Língua, que é esse lugar de fala, que isso resulta... Eu vou abrir um parênteses só para falar aqui um pouco do projeto dos 200 anos, 200 livros que o Afonso teve a bondade, a energia de coligir numa estante, que tem muitos mais que está lá na livraria, e tem na livraria essa curadoria que, ao que eu julgo saber, foi a maior curadoria de sempre, envolvendo o número de curadores e o processo, que foi feito alguma vez em língua portuguesa, que foi um projeto junto com a UFMG, com a professora Heloísa Starling e com a Folha de São Paulo. E no meio ele nasce em 2018, um pouquinho antes do Bolsonaro tomar o governo, e tinha um objetivo, que era: vamos celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Como é que a gente vai fazer isso nessa época de fake news completamente trágica, onde nada já vale por ser verdadeiro? E então a gente chegou à conclusão, pensando que a coisa mais longe de fake news que tinha eram livros.
livros precisavam de ser pensados, planificados, escritos, mostrados, aprovados, impressos, diagramados, impressos. Por si só era um testemunho. No final, quando chegasse no leitor, ou no recensionista ou no crítico, a hipótese de ser fake era muito pequena, e se fosse fake, todo mundo ia saber. Então, essa lista de chamar... Eu lembro da Heloísa quando eu falei, isso é uma ideia excelente, não há nada na literatura que esteja hoje nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, a gente quer fazer esse projeto. Mas como é que você vai fazer isso? Assim, a gente traz a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo, no meio da pandemia, isso foi um projeto que foi feito entre 2019, 2020 e 2021, a gente fez umas 100 reuniões virtuais de Zoom, lá, que a língua nos permitiu, mas com a confiança previamente conquistada. E nós juntamos 200 pessoas que fossem... Número grande é sempre fácil, né? 200 pessoas que ajudassem a escolher os 200 livros que contavam a história dos 200 anos do Brasil. Esse foi o projeto, foi lindo de fazer e resultou numa lista. E essa lista é que é muito especial porque ela traz, nesses anos de acanhamento democrático, uma leitura importante sobre que Brasil é esse que a gente hoje olha. Então, sai a Carolina Maria de Jesus como o livro mais escolhido por todo mundo. Depois temos Guimarães Rosa, tem muitos do Carlos Drummond de Andrade, mas o terceiro é A Queda do Céu, do Davi Copenau. Então, e olhando porque a gente também fez a curadoria dos curadores, né? Então era importante encontrar o que é que falta aqui. A primeira que a gente fez olhou, quando vamos buscar escritores, membros das academias, representação da sociedade. E a gente encontrava, a primeira lista a gente olhou, muito homem, muito branco, então a gente tem que refazer a lista. E fomos refazendo a lista até que conseguimos mal, porque, infelizmente, os intelectuais não refletem a população que existe no Brasil, nem as pessoas que há longe disso, mas a gente conseguiu encontrar aquele intelectual da Rondônia que estava faltando. E a gente tomou consciência, pela primeira vez, muitos de nós, que havia uma emergente literatura indígena. Isso foi... ou autóctone, né? É uma palavra melhor do que indígena. Isso foi uma tomada de consciência de nós próprios, enquanto estávamos no processo. E fomos compondo essa lista de curadores até que tivemos a gente pode viver com isso. Mas, nos círculos estatísticos do que era a representação do Brasil, de raça, de sexo, de gênero, de tudo isso, o espelho que a gente teve dos intelectuais é muito longe. Mas foi o melhor que a gente costumou. Mas a gente percebeu isso, que havia esse Brasil novo. É uma lista muito extensa que vale a pena ler. Ela está no site da Associação Portugal Brasil 200 anos. Está também na Folha de São Paulo, publicada. E nós continuamos fazendo um projeto que é responder às perguntas que essa lista nos coloca. A última foi essa quarta-feira, será sobre Darcy Ribeiro, mas a gente vai no 24º episódio, um projeto conjunto com o Sesc de São Paulo. Contada a história... e esse Brasil que se convoca que mostra uma nova faceta, que mostra eu acho que se a gente possa dizer que não pode dizer que os 4 anos do regime anterior tiveram alguma... E aí eu falo como estrangeiro, então vocês podem atirar pedra se quiserem, que é se há alguma virtualidade, alguma coisa boa, não virtualidade, teve esses 4 anos que aconteceram antes, foi que a elite democrática brasileira se uniu, talvez, de uma forma que não se tenha unido antes. E isso, eu, como estrangeiro que visito o Brasil bastante vezes, eu acho que encontrei isso de uma forma sólida, e que agora que, de novo, a democracia existe
na maioria da vida cotidiana, isso é um facto que a desunião não aconteceu ainda. Há diferenças, mas talvez isso seja um virar de página. Eu já não lembro bem da pergunta, mas acho que a história valeu a pena. Então... O poema, esse poema belíssimo, ele termina falando dos dois portugueses que existem, o português do menino na escola, jogando bola, e cotidiano, o português dele na escola, e o português, o outro. E aí ele termina dizendo, o outro, mistério. O que é o que seria esse mistério para você, em termos do português? Você que estudou tanto, né? Que estudou tantas línguas, trabalhou tanto com a linguagem. O que seria para você esse mistério? Eu consigo pensar esse mistério como o outro, né? O outro de nós, o meu semelhante, o outro pensamento, outras formas de enxergar o mundo, outras vivências, outras lógicas também, né? Porque o que é a língua? A língua é aquilo que traduz a nossa realidade, é o veículo pelo qual a gente se desloca no mundo e interage com o mundo, né? É através da língua. Então, quando a gente adota uma outra forma de falar, uma outra forma de nomear este mundo, a gente também aprende, a gente também se expande, né? E aí esse outro também pode ser eu, também pode ter em mim, e cada vez mais eu vejo esse outro se tornar menos outro, né? Esse outro da linguagem, de novas linguagens estarem em livros, novas linguagens estarem sendo usadas como exemplos, estarem nas provas do Enem, né, dos vestibulares, daquilo que a gente legitima também, qual que é o outro que a gente legitima, né, qual que é o discurso que a gente legitima, mas também qual que é a fala, qual que é o lugar que vem essa fala, né? E mistério, para mim, é uma palavra que se liga muito a encanto. Ela tem uma relação com o encanto, com algo que nos toca de um jeito diferente, que nos atravessa de um jeito diferente. Então, é uma forma é uma abertura de também se deixar tocar pelo que é mistério, pelo que é desconhecido. Às vezes a gente tem medo do que é desconhecido, mas tem tanta coisa bonita atrás do que é desconhecido. Tem um poema também, né, que é a superfície estrelada de letras, né? Estamos aí no mistério novamente. Eu estava tentando... Vocês se incomodam se eu trouxer um poeta português para a conversa? Mário de Sá Carneiro. Não incomoda? Então, e pegando nas tuas palavras, eu não sei ele de memória, mas ele é muito conhecido dos brasileiros porque ele foi a letra de uma música da Adriana Calcanhoto, que chama O Outro, né? Então, eu não resistia... acho que eu não consegui encontrar aqui, mas pelo menos esse pedacinho do início ele nos ajuda, que é assim: eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim ao outro. O Mário era um poeta escuro, era um poeta tenso, genial, e ele aqui fala do tédio, mas a gente pode trocar tédio por alegria, por cumplicidade, por descoberta, por... O outro, do poema do Carlos, mas o outro na nossa vida, na maior parte das vezes, somos nós mesmos, né? Eu faço esse exercício de muitas vezes abrir os olhos, acordar de manhã e me ver ao espelho como se eu fosse outro. Porque a imagem refletida de nós não somos nós, é o nosso olhar
de nós. E esse é o nosso trabalho cotidiano de toda a vida, encontrar esse outro que não existe só na linguagem de português, ou nesse mundo mais binomial, mais maniqueísta, provavelmente menos conhecedor da diversidade que tinha o Carlos pela altura em que ele escreveu isso, como o português de Portugal e o português do Brasil. Hoje há muito mais portugueses. Mas, sobretudo, o outro é esse lugar de autoconhecimento permanente, de vontade de descobrir, de vontade de melhorar, sobretudo. Como é que a gente olha o nosso outro? Vamos fazer esse exercício. Como é que a gente... Posso contar outra história? Temos tempo? Eu aprendi, faz anos, uma coisa que tem sido muito importante para a minha vida, que é como acordar. Então, a gente vai dormir, mas a gente não tem nunca consciência do momento em que adormece, né? A gente está ali e, de repente, dormiu e acordou de manhã. Mas o momento de acordar de manhã a gente sabe. E então eu aprendi com uma osteopata que cuidava das minhas mazelas, dos meus 56 anos, ela vai botando as coisas no lugar. Ela me ensinou que, nesse momento de lucidez, de percepção de que existe mundo, de que existe... Aí eu encontro o outro. Ou seja, o eu, a tomada de conhecimento do eu. E então ela me ensinou uma coisa que eu recomendo que vocês façam, que é, nesse primeiro momento de despertar, em que a gente sabe que acorda, não se mexam. Não procurem encontrar dentro de vocês, dentro do vosso corpo, sem se mexerem, sem contactarem com a superfície do lençol, ou o que seja, onde está o músculo mais longe, onde está o momento mais... onde está a sensação mais definida. E eu faço esse exercício 1 minuto, todo dia. E esse 1 minuto me dá uma ativação, uma percepção e uma consciência que me acompanham depois durante todo o dia. É um momento muito bonito, muito simples. Eu achava que era... Até isso não conta, mas, para mim, é um lugar de encontro comigo mesmo, que foi o outro de ontem e é o outro de amanhã, que não é só a descoberta do sentido, é o que acontece no meio disso. É um encontro de você com o outro você. Exatamente. Eu acho muito importante isso que você está falando, acho muito bonito, é algo que eu prezo comigo mesmo, esse encontro comigo. Mas também me fez pensar em outra esfera, quando a gente pensa na língua, na linguagem, né? Porque, para pensar o autoconhecimento e esse encontro do outro que está em mim, não existe lugar melhor do que o silêncio, né? Do que o calar, do que estar consigo mesmo. E, claro, no silêncio também existe o espaço das palavras no silêncio, mas, quando eu penso em língua, eu penso muito mais na conexão, na comunicação, né? Porque é o que nos leva até o outro, é a língua. E aí a língua a gente pode até alargar os entendimentos de língua, porque, vindo para cá, estava conversando com um motorista e ele contando que ele traz bastante gente para cá e dirige bastante com estrangeiro, e muitas vezes ele não entende a língua, não entende o inglês, e a outra pessoa também não entende, mas que tem algo que é universal, que é a gestualidade, que é o corpo, que também tem língua, né? Então, quando eu penso em língua, quando eu penso na linguagem das abelhas, na linguagem do corpo, em tudo que comunica, quando a gente pensa nisso, eu penso em conexão, eu penso em troca, né? Eu penso em alcançar uma esfera que também está em mim, mas que muitas vezes precisa passar por um outro que não está em mim, ou algo de mim que está num outro, né? Nesse espaço de ponte mesmo, né? Bonito isso. Eu queria voltar um pouco à aula de português, e eu não sei quantos daqui viveram a experiência, mas falar de uma experiência que eu vivi aqui, hoje de manhã, durante a entrega do prêmio para os meninos, do prêmio de redação, e que eu acho que esteve aqui o professor Carlos Góes. Esteve aqui. Ele
um professor que ele fez o primeiro, o segundo e o terceiro lugar em uma classe. Eu fiquei muito comovido, eu chorei muito vendo esses meninos receberem o prêmio, e depois eu procurei esse professor, o abracei e disse: você tem ideia do que você representa na vida desses 3 meninos? E a resposta dele foi: e você tem ideia do que esses 3 meninos representam na minha vida? Né? Então, eu acho que é um pouco disso que você falou, essa troca, essa ida e volta. E eu vejo muito nesse professor o Carlos Góes, do poema do Drummond. Esse professor que, de alguma forma, na vida da gente, aponta um caminho que a gente, depois de velho, eu estou com 69... Não aponta para mim, não, por favor. O Zé acabou de falar que está com 53, né? Mas eu acho que todos nós temos na vida um professor, Carlos Góes. Pelo menos eu gosto de pensar assim. Vocês têm ou sou só eu que tenho? Não, eu lembro exatamente da minha, Carminho, se chamava assim. Essa. Quando eu há pouco estava falando da projeção eu contei a história lateral do o outro ser nós, a gente só existe na projeção de com quem a gente fala. O silêncio é a gente só consegue sentir silêncio realmente. Tem até a gente consegue fechar os olhos, não tocar em nada, mas só o sono nos tira a capacidade de ouvir. Então, o som é o elemento mais... E ele foi. Hoje talvez não seja mais assim, né? Porque hoje a gente comunica sem som com as pessoas. Na internet tudo são palavras, Mas voltando a isso que você estava falando, para não ficar essa ideia de que o outro sou eu, acho que o autoconhecimento nos ajuda a entender melhor quem está do outro lado. Se a gente fizer esse exercício com nós próprios, conseguimos esse primeiro grau de separação que nos ajuda a entender melhor os outros, a conflituar menos, a olhar com mais atenção e a estabelecer melhor relações de confiança. Deixa eu só fazer aqui falando desse nosso projeto que chama hoje Casa da Cidadania da Língua, que é esse lugar exatamente de encontro com o outro, com aquele outro que acha que o banheiro é a casa de banho e a descarga é o puxar o autoclismo, e que muitas vezes o uso verbal. Você poderia me emprestar uma coisa? Em português de Portugal a gente fala: podes emprestar-me isso? E a gente usa o imperativo um montão de vezes, que não é descortês. Mas o conhecimento, quando a gente escreve, fica descortês. Porque ou a gente não tem esse código de entendimento que ele está falando outra língua, falando cheio de ovo cozido na boca, né? Que os portugueses fecharam, não tem... A história é bonita porque que isso acontece, é uma questão de identidade dos portugueses, porque que a gente não fala vogais, porque que a gente não abre a boca quando fala, porque foi preciso que a pequena família de Bragança, que sucedeu na 4ª dinastia de reis portugueses aos espanhóis, precisou mudar o código da língua por uma questão de não ser ouvido nem percebido pelos espiões o que eles falavam. Então, se vocês perceberem, o português de Portugal é a única língua que se consegue falar sem abrir a boca. E então a gente depois virou isso. No Brasil foi diferente, porque na verdade todo mundo falava castelhano, né, lá uns séculos atrás. O meu Carlos Góes é a Carminho. E a Carminho, ela era espanhola. Então, uma espanhola que vivia há muitos anos em Castelo Branco, que foi a terra de Portugal onde eu nasci,
E então, talvez isso tenha essa... Olha, eu estou pensando isso agora, talvez tenha mais influência na minha vida do que eu pensei antes, porque ela falava português com sotaque espanhol, mas falava um português, era uma maníaca de gramática, uma coisa muito estranha, porque ela tinha casado com um português, que eu nasci ainda no tempo da ditadura portuguesa, então Salazar saiu um pouquinho antes, eu nasci em 66, ele já não era presidente do Conselho, já tinha caído da cadeira, tal história, né? Já era o presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e a gente viu uma espécie de primavera democrática que, na verdade, não existia. Mas era muito estranho ter uma espanhola ensinando. Ela era casada com um português. O meu pai e a minha mãe, até 1974, a minha mãe não tinha direito a ter passaporte. Então, o passaporte era uma fotografia dela e do meu pai, o mesmo documento. Os dois, ela não podia ir junto, né? O divórcio era ilegal em Portugal. 1974 foi o ano com maiores... Em Portugal houve 1 milhão de divórcios num país com 9 milhões de pessoas, porque foi todos os que estavam por divorciar da vida inteira. As pendências foram resolvidas assim. Então, eu lembro muito da Carminho por isso, porque eu aprendi um Portugal que escrito e de regra era uma coisa, mas tinha uma sonoridade diferente da que a gente ouvia em casa. Então, eu lembro o seu. A minha Carminho. Eu gosto muito de pensar o professor, a figura do professor, como um lugar, né? Do mesmo jeito que do lugar do aprendiz. E o lugar de aprendiz é um lugar que eu gosto de viver, independente do momento que eu esteja da minha vida ou que eu esteja fazendo, de ter essa abertura de estar sempre aprendendo coisas. E eu tive muitas professoras que foram importantíssimas, assim. Mas eu quero contar aqui, já que estamos falando de língua, que na ilha de Moçambique, onde eu morei, os meus professores foram os meninos, foram as crianças, que andavam comigo para cima e para baixo. E que, bom, a ilha de Moçambique é uma ilha pequenina, tem 3,5 km de extensão, é uma ilha formada por rocha de coral, e consegue existir 2 cidades num espaço tão pequeno, né, com uma população de 15 mil pessoas, porque a ilha de Moçambique é dividida entre a cidade de Pedra, que é a antiga cidade portuguesa, e a cidade de Macuti, que era de onde eram tiradas as pedras para construir a cidade portuguesa. E tem diferenças gritantes nessas 2 cidades em um espaço tão pequeno. E lá na ilha tem alguns meninos, que são meninos que têm casa, eles têm pais, têm família, mas eles estão sempre na rua. Estão vendendo coisas, estão vendendo conchinha, estão vendendo desenhos, moeda, estão pedindo para comprar bola, porque é a rota de turismo também, a ilha de Moçambique, né? Então, tem bastante turismo, é uma oportunidade de ganhar um dinheirinho fácil. Então, esses meninos me viam e todo dia eu tinha esse apelo de eu fazer o meu exercício de não ser colocada no lugar nem de turista, nem de pesquisadora estrangeira, e nem de quem tinha uma relação de consumo com aquele lugar, né? Então, eu fui medindo a minha relação com a ilha na minha relação com esses meninos. E foram eles que me ensinaram muito do Emáqua. Foi muito bonitinho, assim, porque a gente andava e eu perguntava como é que fala isso, como é que fala aquilo, ou eles falavam alguma coisa, eu pedia para eles traduzirem. E lá pelas tantas eu comecei a entender algumas palavras, ou pelo menos pescar o sentido do que eles estavam falando. E aí eu respondia, assim, e eles começaram a perceber que eu estava entendendo, e eles acharam que dali para frente eu falava Emáqua. E eles desataram a falar em Emáqua comigo, assim, como se eu fosse uma falante. Assim, rapidinho, daquela coisa que tu não consegue nem identificar que palavra que está falando de tão rápido. E eu deixava eles falar, isso tá bom, agora me traduz o que você falou. E foi muito bonito ver essa troca, esse apropriação de lugar, porque as conversas que eles tinham comigo foram mudando. Porque, no início, lá na ilha tem a formação de guias turísticos, porque a ilha é tombada Patrimônio Mundial da Humanidade. Então, os guias eles têm um discurso que é formatadinho mesmo. Assim, eles são formados pela Unesco. E as crianças escutam muito os guias. Então, no início, as conversas que eles tinham comigo, os relatos que eles me davam, eram exatamente os relatos dos guias. E, a partir do que a nossa relação foi mudando, as perguntas foram mudando, os interesses foram mudando, né? Eu aprendi muita coisa com eles quando a gente ultrapassou essa barreira. E isso foi muito bonito. Assim, foi uma época que eles foram os meus professores, com 10, 12,
13 anos no máximo. Foi uma relação de troca também. Foi. E, Ricardo, está vendo por que é que isso não vai haver nunca uma língua única? Porque mal se estabeleceram as diferenças, a confiança, mal se perceberam as diferenças, a confiança aumenta. A gente não confia em quem é igual a nós, a gente confia em quem percebe as diferenças. E isso que você falou foi muito bonito agora, porque é isso mesmo. Aí. Quando a gente conhece as diferenças dos outros e percebe as diferenças dos outros, aí a gente estabelece confiança, que é disso que se trata, afinal, a vida, né? Gente, eu já recebi a plaquinha aqui, já deu o tempo. Perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, acho que é isso. Todo mundo esclarecido. Está todo mundo... Obrigado, gente. Valeu. Gente, muito grata. Cadê o Alfonso? Quero agradecer também de estar aqui, né? Eu achei que eu ia passar o final de semana paisana, esse era o meu objetivo, aí me botaram para trabalhar. Sacanagem, né? Mas é bom, eu gosto das trocas, são momentos bonitos. Foi gostoso. Beleza, pessoal. Obrigado, viu? E até a próxima.